Você já teve aquela sensação de estar apenas passando pelos dias, como se tudo fosse uma repetição sem fim? Como se cada manhã fosse igual à anterior, sem um verdadeiro sentido ou propósito? Talvez, em algum momento, aquilo que parecia certo começou a perder o significado. As certezas que tinham antes desabaram, e as respostas que antes pareciam suficientes já não satisfazem mais. E aí surge uma sensação desconfortável, difícil de explicar, mas impossível de ignorar. É como se dentro de você tivesse uma voz insistente perguntando: por que estou aqui? Qual é o verdadeiro propósito da minha vida? Essas perguntas assombraram um dos maiores escritores de todos os tempos, Lev Tolstói, autor de obras clássicas como Guerra e Paz, Ana Karenina e Ressurreição. Durante sua vida, Tolstói era visto como uma figura quase profética em seu tempo. Tinha uma vasta propriedade, uma família encantadora e um casamento feliz com alguém que o amava. No entanto, ao chegar aos 50 anos, ele passou por uma transformação significativa. Foi nessa fase que Tolstói enfrentou uma profunda crise existencial. Ele passou a questionar radicalmente o sentido da vida. De repente, pensamentos nihilistas o atingiram forte e, por mais que antes ele tivesse encontrado felicidade em várias coisas, tudo aquilo parecia desaparecer. Pensamentos sombrios e até suicidas passaram a rondar sua mente. Para tentar superar esse tormento, ele mergulhou numa busca espiritual que mudaria sua visão de mundo e influenciaria muitas gerações. Um homem que sempre viveu intensamente, buscando prazer em tudo o que fazia, agora se via questionando sua própria existência. Mas por que tudo isso aconteceu? Como Tolstói enfrentou essa crise tão profunda? Neste vídeo, vamos explorar a jornada pessoal de Tolstói e como ele buscou respostas para essas perguntas tão difíceis. Desde jovem, ele tinha uma visão cética em relação ao cristianismo. A perda precoce dos pais deixou nele um sentimento forte de abandono e desilusão. A igreja, em particular, lhe causava uma impressão negativa. Ele chegou a dizer: nenhuma doutrina sustentada apenas pela autoridade externa permanece intacta quando a consciência desperta através da experiência e do conhecimento. A infância de Tolstói foi marcada por tragédias e dúvidas que, sem dúvida, prepararam o terreno para as crises que enfrentaria na juventude. Ainda jovem, ele participou da Guerra da Crimeia, uma experiência que deixou marcas profundas em seu coração e reforçou sua aversão à violência e à autoridade do Estado. Quando voltou da guerra, dedicou-se de corpo e alma à literatura, e suas obras logo conquistaram reconhecimento e admiração. Em 1862, casou-se com Sofia Tolstaia, e juntos tiveram 13 filhos. Com seu prestígio literário crescendo a cada dia, ele também administrava uma propriedade próspera em Yasnaya Poliana, onde escrevia com afinco e mantinha contato com intelectuais e artistas da época. Contudo, por volta dos 50 anos, algo começou a mudar dentro dele. Tolstói passou a sentir uma angústia existencial cada vez maior. O peso desses pensamentos era tão intenso que o sono se tornou sua única fuga, um alívio temporário diante do bombardeio constante de perguntas sobre o propósito da vida e a própria existência. Em um de seus ensaios, ele confessa que precisou se convencer a não tirar a própria vida nesse período difícil. O niilismo tomou conta de sua mente, e ele se via como uma criança pequena, repetindo obsessivamente as mesmas perguntas. Qual é o sentido da vida se no final todos nós morremos? O que acontece depois da morte? Qual é o valor da riqueza, da fama ou das conquistas se tudo é passageiro? Ele expressou essa sensação com uma frase que ficou marcada: se a vida termina inevitavelmente no nada, então nenhum adiamento da morte altera o problema fundamental da existência. Esse pensamento refletia exatamente a sensação de desesperança que ele vivia. A angústia o levou a um ponto de total desespero, mas em vez de simplesmente desistir, ele escolheu um caminho diferente. Partiu em uma jornada em busca de sentido, tentando encontrar respostas na ciência, na filosofia e em várias ideologias para entender o que estava acontecendo com ele.
Um dos momentos mais inesquecíveis dessa jornada foi quando ele parou para pensar com atenção em uma parábola, que mais tarde acabou incluindo em uma confissão. Um servo trabalhava tranquilamente no mercado de Bagdá quando, de repente, viu a morte olhando fixamente para ele. Aterrorizado, correu até seu senhor e disse: "Hoje vi a morte no mercado. Empreste-me seu cavalo. Preciso fugir imediatamente para Samarra." O senhor, com pena, emprestou o cavalo, e o servo partiu em disparada. Mais tarde, o senhor encontrou a morte e perguntou, indignado: "Por que você ameaçou meu servo hoje de manhã?" A morte respondeu calmamente: "Eu não o ameacei. Apenas me surpreendi ao vê-lo em Bagdá, pois tenho um encontro marcado com ele esta noite em Samarra." Tolstói enxergou essa parábola como um espelho da sua própria vida. Ele percebeu que se encontrava preso entre dois extremos: o medo de viver e a ansiedade de encarar a existência, a morte em Bagdá, e a certeza de que tudo chega ao seu fim inevitável, o encontro em Samarra. No meio de tudo isso, aqueles momentos pequenos de alegria e prazer eram como uma ilusão de fuga, pequenas distrações que surgiam na correria da nossa mente, mas que nunca traziam respostas definitivas. Decidido a não se render ao desânimo, Tolstói se aprofundou no estudo de várias filosofias, mas nenhuma delas conseguiu preencher o vazio que sentia. Ele também olhou para a ciência em busca de respostas, porém, encontrou pouco consolo ali. A visão darwinista, por exemplo, lhe parecia extremamente nihilista, como se os seres humanos fossem apenas acidentes cósmicos, simples aglomerados de energia sem um propósito verdadeiro, destinados ao esquecimento assim que nossas células envelhecessem. Para Tolstói, a ciência explicava os mecanismos da vida, mas não respondia à grande questão: por que viver? Desiludido com a filosofia e a ciência, ele passou a observar as pessoas ao seu redor. Depois de refletir bastante, chegou à conclusão de que existem 4 principais maneiras pelas quais as pessoas lidam com o absurdo da existência. Aqui há um paralelo interessante entre Tolstói e Albert Camus, especialmente na forma como ambos percebiam o absurdo da vida. Tolstói percebeu que uma das formas pelas quais as pessoas enfrentam essa absurdidade é simplesmente ignorando-a. Elas não se preocupam demais com isso, não pensam muito sobre o assunto. A vida é absurda e ponto final, e por isso continuam vivendo normalmente. Albert Camus também tinha uma opinião a respeito, dizendo que a luta em si já é suficiente, não precisamos de sentido para continuar. O segredo está em manter uma certa mentalidade. E se você não conseguir encontrar uma resposta agora, que tal tirar um tempo, tomar um café com sua esposa e deixar isso de lado por um momento? Mas, pensando bem, Tolstói não acreditava que essa fosse uma solução que durasse para sempre. Como alguém consegue permanecer na ignorância quando possui uma mente ativa, que constantemente o impulsiona a refletir sobre sua própria existência? Perder pessoas queridas ou enfrentar dificuldades pessoais torna essas reflexões ainda mais difíceis de evitar. Com o passar do tempo, o peso do niilismo se impõe, e o absurdo deixa de ser suficiente como resposta. Apesar de reconhecer que muitas pessoas lidam com a vida dessa forma, Tolstói não via isso como um caminho que leva à verdadeira paz. Ele então identificou um segundo grupo de pessoas que buscava refúgio de outra maneira, através do epicurismo. Para Tolstói, muitos se voltavam para uma vida focada nos prazeres, tentando preencher o vazio com distrações. Procuravam riqueza, relacionamentos e entretenimento para escapar do medo da morte e da falta de sentido. Porém, ele criticava essa postura, pois acreditava que ela oferecia apenas um alívio momentâneo. O prazer pode ser bom por um tempo, mas não resolve as questões mais profundas da existência. Para ele, viver apenas em busca de prazeres era como a cavalgada para Samarra na parábola do servo no cavalo, prazeroso por um instante, mas incapaz de mudar a dura realidade ao redor. O terceiro grupo que Tolstói identificou era formado por aqueles que, diante das dificuldades da vida, não encontravam forças para seguir em frente. Sentiam-se esmagados pelo absurdo da existência e não viam saída. Ele mesmo chegou a flertar com essa ideia,
mas nunca a aceitou como solução. Acreditava que algumas pessoas chegavam ao extremo de considerar tirar a própria vida, mas pensava que isso não resolvia o verdadeiro problema. Um ponto importante: se você está vivendo uma crise de sentido, não deixe que ela te derrube. Siga em frente. As respostas podem não ser claras de início, mas com o tempo elas vão se revelar. Depois, Tolstói observou um quarto grupo, aqueles que estavam presos em um limbo existencial. Após reconhecerem o sofrimento e a ausência de sentido na vida, ficavam paralisados entre dois extremos. Sabiam que a existência era cheia de dor, que a morte era inevitável e que não havia um propósito inerente, mas não tinham forças, esperança ou energia para agir. Diferentemente dos que buscavam prazer ou encontravam conforto na fé, ou até cogitavam desistir de tudo, esses indivíduos simplesmente não faziam nada. Não rejeitavam a vida, mas também não a abraçavam. Permaneciam em um estado de resignação passiva. Tinha plena consciência do problema, mas se sentiam exaustos demais para enfrentá-lo. Não era uma decisão consciente de continuar vivendo, mas uma espécie de sobrevivência automática, uma exaustão espiritual que os deixava presos entre existir e não fazer mais nada. Para Tolstói, essa era a forma mais fraca de viver, sem oferecer solução ou progresso. O indivíduo sabia do absurdo e do sofrimento da vida, mas permanecia paralisado, sem qualquer possibilidade real de encontrar paz ou significado. Durante sua busca pelo sentido da vida, Tolstói estudou diferentes tradições filosóficas e religiosas e observou atentamente as pessoas ao seu redor. Foi ao olhar para os camponeses que aconteceu um divisor de águas em sua jornada. Apesar das dificuldades extremas que enfrentavam, eles mantinham uma fé inabalável em Deus. Essa crença lhes dava propósito e força para resistir mesmo diante do sofrimento. Por outro lado, Tolstói, mergulhado em sua própria crise existencial, sentia-se completamente desconectado dessa fé. A simplicidade e profundidade da convicção dos camponeses contrastavam fortemente com suas dúvidas intelectuais e turbulência interior. Ele tinha riqueza, status e sucesso intelectual, mas nada disso lhe trazia satisfação verdadeira. As razões e a lógica que antes pareciam prometer respostas só aprofundaram seu desespero, refletindo os momentos mais sombrios de Levin, personagem de Anna Karenina, cuja busca por sentido também parecia frustrada e inconclusiva. Ao observar a fé dos camponeses, Tolstói começou a enxergar sua própria crise sob uma nova luz. Foi então que percebeu que a vida não poderia ser totalmente compreendida apenas pela razão. Era preciso acreditar em algo maior do que o mundo material. Essa descoberta marcou um momento importante em sua jornada. Mesmo que sua mente racional ainda visse a fé como um salto no escuro, sem provas concretas, ele passou a entendê-la como a única forma de ultrapassar as limitações do mundo finito. Ele entendeu que o sofrimento humano era passageiro, mas a presença de Deus dava um propósito que ia além da existência momentânea. A fé deixou de ser apenas uma ideia na cabeça e virou um caminho para suportar os desafios da vida, ajudando-o a encontrar sentido mesmo no meio do sofrimento. Embora sua razão ainda resistisse, Tolstói finalmente aceitou que essa era a única resposta, capaz de lhe trazer paz e propósito. A partir desse momento, sua vida passou por uma transformação profunda. Ele percebeu que o verdadeiro sentido da vida não estava na busca por glória, riquezas ou conquistas pessoais, mas na compaixão, na humildade e no serviço ao próximo. Motivado por essa descoberta, Tolstói passou a viver de forma mais simples, adotando uma rotina mais próxima à dos camponeses e rejeitando muitos luxos da aristocracia. No final das contas, sua vida, que antes era marcada por crises intelectuais, encontrou sentido justamente na fé que ele havia rejeitado por tanto tempo. No entanto, ele não encontrou conforto na Igreja Ortodoxa Russa, que considerava corrupta e distante dos ensinamentos verdadeiros de Cristo. Em vez disso, decidiu estudar diretamente os Evangelhos e encontrou nos princípios do Sermão da Montanha um conjunto de valores morais que o ajudaram a reorganizar sua visão de mundo. Essa transformação também se refletiu em seus escritos. Em uma de suas confissões, ele narra sua crise existencial
e o caminho percorrido até alcançar a paz interior através da espiritualidade. Sua mudança não foi bem aceita por sua família, especialmente por sua esposa, Sofia. Ela não compreendia sua nova filosofia de vida e se opunha veementemente ao desejo dele de doar suas propriedades e abrir mão dos direitos autorais de suas obras. Os conflitos entre eles se intensificaram, levando Tolstói a passar por momentos de grande sofrimento emocional. Em 1910, aos 82 anos, Tolstói decidiu fugir de casa em busca de uma vida ainda mais simples, longe das pressões da sociedade e dos conflitos familiares. Numa noite fria de outubro, saiu secretamente de Yasnaya Poliana, acompanhado apenas pelo seu médico e pela filha Alexandra. Sua saúde já estava fragilizada e, durante a viagem, ele adoeceu e faleceu poucos dias depois. Em 20 de novembro daquele ano, na pequena estação ferroviária de Astapovo, Tolstói partiu cercado por uma serenidade profunda. Apesar das dificuldades enfrentadas e dos conflitos internos, deixou um legado que vai além da literatura. Um legado filosófico e espiritual que continua inspirando milhares de pessoas a refletirem sobre simplicidade, justiça e a busca por um sentido maior na vida. A crise existencial de Tolstói e sua busca por um propósito mais profundo deixaram uma marca duradoura. Seu exemplo mostra que, mesmo diante das maiores angústias existenciais, é possível encontrar um novo caminho e ressignificar a própria vida. Ao encontrar na espiritualidade e no serviço ao próximo as respostas às suas inquietações, Tolstói transformou não só sua própria existência, mas também a vida de milhões de leitores ao redor do mundo.